Let's check the letter. Yeah, letter. The letter. What was that thing? Eu sei que vai ter muita criança nos comentários chorando por causa do título, mas a opinião é que nem bunda, todo mundo tem a sua, e hoje eu tô aqui pra dar a minha. Lá ele 1000 vezes. FNAF até criou um fenômeno gigantesco do mascote horror, mas sendo muito sincera, The Walten Files realmente entregou o que o Scott Cawthon prometeu há anos e nunca conseguiu cumprir. É basicamente uma história de horror genuinamente assustadora, realmente envolvente, que me deixa com medo de verdade. Mas a gente primeiro vai entender o que essa série indie acabou conquistando no meio e o que a gente pode esperar, basicamente, nesse tão aguardado retorno. The Walten Files é uma websérie de horror analógico criado pelo Martin Walls e lançado no YouTube em 2020. A trama ela vai se passar em torno da Bones Burger, uma empresa de entretenimento infantil, que óbvio, né, esconde tragédias sinistras e eventos misteriosos envolvendo seus animatrônicos e seus funcionários que simplesmente... Uma coisa, de certa forma, que tem em comum The Walten Files e FNAF nessa parte são as histórias não lineares. No todo, você não sabe exatamente como funciona a história porque ela está sendo contada de uma forma não linear. Mas, pelo menos, The Walten Files, ela criou essa narrativa de uma forma teórica que não funciona em FNAF. Realmente não funciona. Parece que o Scott só... Parece não, realmente foi. O Scott ele só acatou o que os fãs estavam teorizando de certo modo e só colocou e jogou no jogo. Eu tava tão perdida. Recentemente eu só parei pra jantar junto com meu pequeno cunhado de 11 anos e ele só comentou: "Você viu o que tava acontecendo no jogo de FNAF, Secret of Mimic?" Eu fiquei, meu Deus, FNAF lançou mais um jogo? Tem mais um jogo de FNAF? É sério isso? Ele contou toda a lore do jogo e eu não entendi porra nenhuma. Porque eu sinceramente já tinha me perdido nessa lore há muito tempo. Tipo, ele falou o nome de um cara que fazia parte da Fazbear que eu nem sabia quem era. Ele falou que adicionaram recentemente esse cara. E a história se passa em volta dos acontecimentos desse cara. E eu realmente não entendi nada. Eu fiquei tipo, cadê o William Afton? Cadê o Harry? Cadê os personagens? Eu só tava totalmente perdida. Mas sendo bem sincero, eu fiquei tão envolvida com outras obras que eu só acabei me esquecendo de FNAF. Pra mim foi uma boa lembrança que terminou no 6, em Pizzeria Simulator, que pra mim teria um final muito mais fechado, muito mais bonito e bem mais emocionante, sendo bem sincera. Mas de certa forma faz sentido como a comunidade está hoje em dia, né? Até porque depois que o jogo atingiu muitas crianças, é bem notável que poderia mudar toda a estrutura do jogo. Mesmo com ele não tendo tanto horror quanto antigamente, sendo que ele só era só um jogo de jumpscare, a história em si não era algo tão pra criança assim, mas acabou tomando uma proporção imensa para uma comunidade totalmente infantil. Então, realmente faz sentido, não tem muito o que fazer. Depois que cai na mão das crianças, não tem jeito. Mas, diferente de FNAF, que pra mim, sinceramente, virou uma bagunça na parte da lore e praticamente impossível de acompanhar, The Walten Files, ele conta uma história coesa, mas de forma não linear. E ela, apesar de ser contada de uma forma muito fragmentada, é uma história que ela funciona muito como uma analog horror, sendo bem sincera. Ela ser fragmentada
faz ela ser arrepiante, faz o horror dela funcionar muito bem. Bom, apesar da estética baseada em fitas VHS dos anos 80, não é só tipo um filtrozinho, é uma parte que vai praticamente te deixar imerso na narrativa. A parte da distorção, dos frames, os borrados, eles vão contar uma parte da história. E o Martin, ele não tá só fazendo horror analógico, né? Ele tá basicamente criando uma experiência de investigação pra gente montar e encaixar as peças de volta. E sendo bem sincero, isso é um tipo de terror analógico muito antigo. Por exemplo, o Martin Walsh tá aí há anos e realmente eu já vi muitos projetos tentando fazer analog horror. Por exemplo, você vê como o analog horror hoje em dia ficou totalmente linchado e, no caso, completamente... Como é que eu posso explicar a palavra? Completamente idiota. A gente tem analog horror de tudo. Tem Family Guy, Sonic, Bob Esponja. Tudo tem uma versão de terror pra poder tentar fazer você ficar com medinho. E realmente é ridículo. Dá até raiva de você gostar de analog horror. Mas, sabe, ninguém chega perto do que o Martin Walsh faz. Porque ele tem o jeito dele. Embora tenha muitos analog horrors que ainda se mantêm de pé, eles acabam ficando monótonos quando eles se mantêm muito tempo no ar. E não foi o que aconteceu com The Walden Files, felizmente. Até porque ele cria uma atmosfera de fundo que ela vai te prender do primeiro até o último segundo do vídeo. É incrível. E não te prende de um jeito bom, ela vai te prender de um jeito que você não consegue parar de assistir, mas você quer parar, porque você tá horrorizado. Eu acho que até agora ele deve ter mais ou menos uns 15 vídeos no canal. Só tem alguns episódios da série, são muito poucos que The Walden Files tem. Fora alguns episódios avulsos que são meio que fillers, e que também são muito bons. Ela já criou uma base de fãs há muito tempo, como ela tá há muito tempo no ar, e que são de certa forma obsessivos, que dissecam cada frame em busca de pistas. É por isso, tipo, isso não é por acaso, né? É um design intencional. E eu admito, às vezes eu possa fazer parte, assim, de alguns fãs obsessivos. Mas, seguindo de um ponto bem resumido da história, ela começa com Jack Walton, um dos fundadores da Bob's Burger, desaparecendo misteriosamente depois de descobrir que o seu amigo e sócio, Félix, causou um acidente de carro, junto com seus 2 filhos mais novos. A empresa tenta seguir em frente, mas os animatrônicos começam a apresentar algumas falhas. E as fitas que restam, no caso as fitas de segurança para os funcionários, elas mostram umas cenas perturbadoras que acabam revelando os segredos por trás da fachada colorida desse restaurante. Basicamente, os animatrônicos são Bon, o coelho azul, o personagem principal, Chá, a ovelha, Benny, a coelha e Buzo, o palhaço. Cada um carrega seus pedaços de tragédia. No caso, uma pessoa acaba encontrando essas fitas e, através dela, a gente descobre a verdade por trás desses desaparecimentos. Mas aqui tá o diferencial. Não são só almas presas em animatrônicos. É sobre uma história de trauma, perda. É sobre como as pessoas lidam com essas tragédias. Basicamente, são histórias de um ponto de vista um pouco mais realista, de certa forma. E é isso que eu gosto muito nessa série. No caso, ela também mexe com a ideia de lembranças fragmentadas. Onde, no caso, os mortos, eles se lembram do que aconteceu. Mas a Sophie, que ela é filha do Jack Walton, quem eles tentam se comunicar no 3º episódio, tentando fazer ela se lembrar do que aconteceu, porque ela não tinha mais as lembranças do seu passado, nem da sua mãe, dos seus irmãos, do seu pai direito, ela não sabia o que aconteceu com eles, meio que contribuindo com essa narrativa não linear. Depois de alguns meses parado, o Martin ele upou um vídeo, eu acho que mais ou menos um mês atrás, ambientado na hamburgueria e apresentando um personagem novo. E faz sentido não ser o Brian, né? Até porque, coitado, literalmente perdeu a cabeça. Mas já dá pra ver a diferença e a evolução absurda que foi do estilo de arte do Martin. E quando eu digo que mudou, ela mudou pra muito melhor.
Os animatronics, eles estão mais macabros e a direção de arte mais tensa, mais paradoxante, mais limpa, sabe? Ela tá bem fluida e mais cinematográfica, pra poder se dizer. E já dava pra perceber essas mudanças desde The Mysterious House, ou Return the Pumpkin Rabbit, mais ou menos. Esses dois compilados de vídeos que ele tinha feito no especial de Halloween, que foi simplesmente, pra mim, pelo menos, cinema puro. Tipo, cara, eu tenho 19 anos, eu assisti muitos filmes de terror nessa vida. E, sinceramente, eu vi muita coisa nessa vida já em questão de ser filme de terror. Eu sou uma amante de terror, desde criança. Mas esse vídeo... have to punish you for being such a misbehaved little bunny. Don't worry, you won't feel a thing, and you'll get to be with us. Wouldn't you like that, little girl? Get away from me! Esse vídeo me assusta muito. Pelo menos ele me dá medo de verdade. Não é apenas tipo jumpscare jogado ou gore gratuito. É puro terror psicológico. Até pode ter gore, mas ele trabalha principalmente a parte do terror psicológico, sendo construído aos poucos. E a diferença entre um susto momentâneo e uma experiência que vai ficar na sua cabeça por dias, e você tá de boa do nada, no escurinho, deitado na sua cama, e você vai lembrar daquilo antes de dormir. É assustador. É uma coisa que fica na sua cabeça por muito tempo. É assustador. O Martin já deixou várias pistas que nos próximos episódios ele vai focar um pouco mais fundo nos eventos de 1974 e finalmente vai revelar o destino de alguns personagens importantes, como a Sophie Walton, e também aprofundar alguns aspectos do horror que apenas foram tocados superficialmente. Mas eu realmente espero que a estética continue a mesma, aquele terror analógico viciante, muito bom, mas assim, sabe, com aquela produção visivelmente mais refinada dele, mais detalhes, mais tensão, mistério, e principalmente eu quero respostas para as perguntas que estão pairando na cabeça da fandom inteira há todos esses anos. Mas se você nunca viu The Walton Files, pare tudo que você tá fazendo agora e vai assistir, por favor. É sério, mas se você já é fã, no caso, se prepare psicologicamente, porque eu espero que a nova fase dessa série promete revelar bastante coisa que tá escondido desde o começo. Eu pessoalmente acho que esse Analog Horror, apesar de ser um dos mais antigos, ele se mantém bem mesmo com muito tempo estando no YouTube. E por incrível que pareça, ele ainda tem muita coisa pra desenvolver e pra responder. É um horror que ele respeita a sua inteligência de certa forma. E se esse vídeo te convenceu a dar uma chance pra The Walton Files, deixa aquele like. Se inscreve no canal, claro, se puder. E comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer, ou alguma teoria que você acha que vai se confirmar nos próximos episódios. Eu leio todos os comentários e eu adoro discutir teorias malucas por aí. Mas esse foi o vídeo. Obrigada por assistir até aqui e tchau!